Olá, pessoal. Eu sou Otton Becker, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. E estamos iniciando agora mais um podcast Fala Doutor. E hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser muito pouco lembrado, né? Mas é uma coisa que está sendo cada dia mais estudada, que é o câncer do peritônio. E para falar sobre isso, logicamente, eu tinha que trazer algum especialista nessa área, que na verdade são poucos especialistas que existem no Brasil que atuem nessa área. Para falar sobre esse tema, eu convidei, ele aceitou, agradeço muito a presença dele. Não foi fácil, porque tem uma agenda muito difícil de conseguir uma vaguinha, mas ele está aqui com a gente, que é o Dr. Arthur Chagas Vilela dos Reis. Dr. Arthur é joseense, ele é marido de Sara, pai do Pedro e do Pablo, né? E ele é cirurgião geral, especialista na parte de oncologia. E ele fez a sua graduação na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Posteriormente foi fazer residência em cirurgia geral na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E não satisfeito, ele continuou a área de residência em cirurgia, mais na área de cirurgia mais específica, cirurgia avançada, no HC, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, né? Posteriormente foi para Itália, fez algumas outras coisas. Não é fraco, o menino é um garoto ainda, né? Formou em 2006, né? Estamos com quase 20 anos de formado, né? E ele é um cirurgião geral, especialista em oncologia do peritônio, pela Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. Ele é membro do Comitê Europeu de Educação e Treinamento em Oncologia do Peritônio. E é coordenador, atualmente é o coordenador do Departamento de Cirurgia Geral e Oncológica da Santa Casa de São José dos Campos. Legal. Eu gostaria, doutor Arthur, que você se apresentasse e depois a gente inicia com algumas perguntas. Antes de tudo, Dr. Otton, a APM, eu quero agradecer aqui o convite, né? É uma honra muito grande, a APM sempre uma instituição forte ali, aliada aos médicos, e a APM de São José aqui na cidade sempre me acolheu, desde a minha volta, né? Que eu saí para estudar, como o senhor já descreveu no currículo, e voltei em 2014, me formei, saí em 2001, quando eu entrei em Santos, quando eu fui para Santos, quando eu saí de casa a primeira vez, né, que eu fui estudar, e voltei para cá em 2014, quando eu me casei, e aí eu tô aqui desde então, tendo dado uma saída rápida em 2019 para ir fazer minha especialização em oncologia do peritônio, que eu fiz em Milão, na Itália, como o senhor já falou. Primeiro, agradeço o convite, para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado. Você mencionou aqui no seu currículo e você esqueceu uma coisa aqui, que eu fui procurar, né? Eu achei que é uma coisa que... O senhor fez a tarefa de casa, né? Rapaz, você foi presidente da Associação Atlética Acadêmica Arnaldo Vieira de Carvalho, a grandiosa FICEMES, da grandiosa FICEMES, né? Isso eu acho que deve ter sido em 2004, 2003, né? 2003. Porque, mas o que tem a ver isso? Isso aí dá uma experiência de vida muito, muito legal também, né? Então, na parte administrativa, você mexer com... Você ter que liderar um grupo de colegas, né? Não é fácil. Mas... A Atlética foi uma das... A faculdade, né? Assim, a gente sair de casa é uma dor, né? Assim, acho que as grandes dores que a gente vive na vida, primeiro é o nascimento, né? Que todo mundo... dói nascer, né? Tava gostosinho dentro do útero. E o segundo é quando a gente sai de casa, né? Quando a gente sai de casa, as coisas são sempre diferentes, né?
E a faculdade, primeiro, foi uma escola, assim, de vida, né? A faculdade de medicina não é só medicina que a gente aprende, muito pelo Lógico. contrário. E a atlética foi um MBA, né? Porque, Exato, exato. porque no meio disso tudo, eu acabei sendo escolhido para ser o presidente da Atlética e é um desafio muito grande, porque eu nunca tinha gerido pessoas, mal sabia gerir a minha própria vida, né? E estava ali gerando pessoas, gerando um grupo, né? De uma associação. E, e foi com esporte, uma coisa que eu amo. E apesar dos meus pais terem ficado meio bravos comigo, né? Assim, de Sim. achar que eu estava fazendo faculdade de educação física e não era faculdade de medicina. É, verdade. Mas no final das contas, tudo dá Não, certo. Foi dá uma para grande escola. conciliar bem as coisas, né? Foi, foi. Isso é legal de você comentar, né? Porque o médico, na sua formação, ele passa por diversas áreas, né? Mas não pode deixar de esquecer a sua área também social, digamos assim, na sua área esportiva, né? Mente sã, corpo são, né? Sim. Então, isso aí é muito importante. E é muito legal de a gente conviver com esse pessoal que passou por tudo, né? E não poderia deixar de falar, né? Você só foi estudar fora de São José porque não tínhamos faculdade de medicina, como hoje temos duas faculdades em São José dos Campos, né? Eu Exato. mesmo, né? Me formei faz 43 anos, né? Também tive que sair de São José porque não tinha opção, né? Graças a Deus era um sonho, a gente Sim. perseguiu esse sonho, foi atrás e fizemos uma ótima faculdade, né? Exato. Arthur, a gente vai falar sobre câncer do peritônio, né? Mas o que que vem a ser o peritônio? A gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E o peritônio, que eu saiba, é a maior membrana do corpo humano, né? O que que você Exato. tem a falar para mim sobre peritônio? O que que vem a ser o peritônio? Então vamos lá. Para as pessoas de casa, né, assim, o peritônio eu costumo explicar para os meus pacientes como sendo uma membrana que recobre todos os órgãos que tem dentro da cavidade abdominal. Do ponto de vista médico, o peritônio é um mesotélio. Ele é uma membrana realmente que faz um papel de filtração. Então, ele é uma das maiores membranas filtradoras que nós temos no corpo. Ele tem um papel ali de, entre aspas, separação do ambiente contaminado para um ambiente, a transição para um ambiente seguro e estéril, que é corrente sanguínea, vasos linfáticos. E, e foi maravilhoso, assim, me aprofundar e entender que o peritônio é um órgão, né? Assim, tem papel imunológico, tem papel de filtração, tem papel, né, de uma parte na homeostase. E eu trato, né, o câncer do peritônio. O câncer no peritônio, ele geralmente ele é uma doença avançada, que um câncer outro qualquer, um exemplo, câncer de intestino ou câncer de ovário, por exemplo, quando ele se dissemina, uma das formas de disseminação é através da disseminação peritoneal, que a gente chama de, às vezes, carcinomatose peritoneal. E também existem doenças que nascem no peritônio. Tem o mesotelioma, que é um câncer do próprio mesotélio do peritônio, e existe também o câncer primário de peritônio, que são doenças raríssimas. Quando a gente fala sobre câncer de peritônio, todo mundo tem aquela visão, né, do que é isso, é uma coisa muito específica, só trata doenças raras e muito Sim, pelo contrário, né? Infelizmente, uma boa parte das pessoas que eu atendo no meu consultório são pessoas que tiveram um câncer que avançou e progrediu a um estágio avançado de disseminação peritoneal e algumas dessas pessoas têm indicação de tratamento ainda cirúrgico, radical e curativo. E essa foi a minha especialidade, essa é a minha especialização. legal. Então, e você como especialista em oncologia do peritônio, na verdade, o que que vem a ser a oncologia do peritônio? Você comentou já, né, sobre o que é o peritônio, e a parte de oncologia, então, é o estudo das doenças. O que que você fala para mim? A oncologia do peritônio é uma subespecialidade que ela ainda não é
definida, né, pelo CRM ou pelo CFM ou por qualquer órgão mundial como uma especialidade. Mas como existem subespecialidades, por exemplo, o cirurgião que é especialista em hepatobilio pancreático, fígado, Sim. pâncreas e vias biliares. O cirurgião coloproctologista, que é especialista em as doenças intestinais, reto, ânus. Existe o oncologista ginecologista nas doenças da mulher. Existe o especialista em oncologia do peritônio, que vai ser o cirurgião que vai fazer essa seleção, vamos dizer, e vai ajudar o oncologista clínico quando o oncologista estiver deparando com um paciente que apresentou uma disseminação peritoneal. Quando o paciente tem um câncer primário de peritônio, geralmente ele vai precisar de um cirurgião especialista em oncologia do peritônio ou com especialidade no tratamento dessa doença para fazer o tratamento que precisa ser feito, que é uma cirurgia complexa, que tem uma série de pormenores que a gente ainda vai conversar. Então, o cirurgião acaba entrando, o especialista em oncologia do peritônio acaba entrando como um coordenador ali da ajuda nessa fase do tratamento e um auxílio ali para o oncologista clínico. Agora, esse movimento, né, de surgir esse movimento de oncologia do peritônio surgiu há uns 20, 30 anos atrás. Isso é bem recente, que foi quando foi inventada a técnica de cirurgia citorredutora com HIPEC. Antigamente a gente chamava de peritonectomia com HIPEC. Até ali, isso foi em 1984, 85, a primeira publicação. Até ali, qualquer paciente que desenvolvesse disseminação peritoneal, dali para frente era tratamento paliativo. Não existia nenhum tipo de tratamento. E hoje, a gente vem aperfeiçoando a técnica. Alguns pacientes são selecionados e podem ter esse quadro revertido. E aí surgiu, né, o Grupo de Oncologia do Peritônio Internacional, que a sigla em inglês, né, chama PSOGI. Surgiu o Grupo de Oncologia do Peritônio da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica, são os dois grupos iniciais. E aí eu tenho muita honra e muito orgulho de ter feito a minha escola, a minha especialização com a Sociedade Europeia e ter sido convidado para me juntar para o Comitê de Educação e Treinamento, que eu hoje participo ali de diversos eventos e tenho um cronograma, uma agenda que por ano tem vários eventos no mundo em que a gente vai ajudando a organizar tanto online quanto presenciais e é isso. Não, é legal. Então seria mais ou menos uma área de atuação É uma área de atuação, dentro exatamente. da cirurgia, né? E depois, eu não concluí aqui, depois do surgimento dessas duas, tem surgido agora algumas sociedades regionais, né? Sociedade Indiana de Oncologia do Peritônio, Sociedade Espanhola de Oncologia do Peritônio, tem a Sociedade Asiática de Oncologia do Peritônio já. Estão surgindo sociedades que são grupos de médicos, né, e cirurgiões que têm aí em comum, né, estudar a fundo, né, o câncer no peritônio. Muito bom, viu? Mas o que levou você, então, por que você tomou essa decisão, né, de se especializar e aprofundar o estudo? Uma área, teoricamente, uma área muito específica, né? Teoricamente, né? Então, antes, você falou que antes de 84 tinha muito pouca coisa, né? O que te levou a estudar isso? Eu decidi... Primeiro, assim, eu conheci a cirurgia citorredutora com HIPEC, que é uma cirurgia citorredutora com quimioterapia no mesmo tempo operatório, com o meu chefe, o meu mentor, que é o Dr. Eduardo Akaishi, que era professor da USP, e ele foi um dos pioneiros que trouxe a técnica para o Brasil. E eu conheci isso durante o meu treinamento da residência. Quando eu vim para São José, foi natural que o Arthur trabalhou com a Akaishi, o Arthur tá voltando, tem experiência em oncologia em cirurgias complexas, começaram a aparecer cirurgias cada vez mais complexas. E em 2015, eu fiz a primeira cirurgia citorredutora com HIPEC aqui do Vale do Paraíba, nós fizemos aqui em São José dos Campos, e foi super bem sucedida, o paciente está vivo até hoje, deu 9 anos, né, de sobrevida sem doença, e eu percebi que foi uma organização complexa,
um procedimento cirúrgico, apesar de bem executado tecnicamente, que me trouxe uma demanda de energia muito grande para que tudo desse certo. E eu percebi que isso tudo aconteceu porque eu não entendia tudo, eu não conhecia os pormenores de tudo o que precisava, tanto da doença, quanto do paciente, como do procedimento. Eu gostava muito disso, porque como residente e preceptor na USP, eu fazia esse papel, né, de organizar e de preparar todo o procedimento, mas eu percebi que na vida real era diferente e que eu precisava estudar mais e me especializar. E aí eu descobri a Escola Europeia de Cirurgia Oncológica, de Oncologia do Peritônio, né, Escola Europeia de Oncologia do Peritônio, e me matriculei, fui aceito. É um programa de 2 anos. Eu fiz o primeiro ano em 2018, que foram algumas idas para alguns cursos na Europa. Em 2019, eu e minha família toda nos mudamos para Milão. E foi o ano que eu fiz a minha especialização prática, né? Em que eu fiquei no serviço de Milão durante 6 anos contínuo, trabalhando como um deles, né? Obviamente não podia atender, mas no dia a dia é normal. E para sorte da nossa cidade, você voltou para cá. E aí Pra eu decidi poder, voltar para São José. aplicar todos esses conhecimentos. Agora, você está falando uns nomes meio estranhos que eu ia perguntar para você mais para frente, né? Mas eu já vou adiantar então um pouquinho, né? Você falou no negócio cirurgia citorredutora com HIPEC, né? O que vem a ser o HIPEC, né? É uma quimioterapia que você aplica dentro do peritônio? Como que é esse negócio? Eu vou explicar para o senhor e para as pessoas de casa uma forma que eu explico para todos os meus pacientes para entender. Imagina que a cavidade abdominal é um espaço como essa nossa sala aqui, que está toda suja. Então, são vários nódulos espalhados por todo o peritônio. A cirurgia citorredutora nada mais é do que a gente faz a abertura do abdômen e limpa e retira, resseca cirurgicamente todos os nódulos que são visíveis ao olho humano. Quando a gente termina essa fase de citorredução, de ressecção de tudo que é visível, sobra o risco de ter ficado algum tipo de célula microscópica que o olho humano não enxerga. Então, no final do procedimento, a gente faz um banho da cavidade abdominal com uma solução aquecida que contém um quimioterápico. Então, HIPEC é um termo em inglês para Heated Intraperitoneal Chemotherapy, que é quimioterapia intraperitoneal aquecida. E aí, esse procedimento, ele acontece ao final da cirurgia citorredutora. Então, é uma combinação, é uma técnica que a gente fala que é uma técnica combinada, que tem a parte de cirurgia prática de ressecção e tem a parte de quimioterapia. Puxa vida, que bacana, viu? E você comentou comigo, já comentou logo no início, que na verdade o câncer de peritônio, tendo como foco inicial, que seria o mesotelioma, né? É bem menos comum, né? O mais comum de você observar são os casos em que câncer de ovário, que é seria uma prevalente, metástase. que é uma metástase, né? Uma disseminação metastática, exato, né? Mas é um tipo de metástase. Seria uma prevalência maior, né? Exato. Então, quais são os tipos mais comuns de câncer que afetam o peritônio? Os mais comuns são câncer de ovário. 60% das mulheres que fazem diagnóstico de um câncer de ovário, quando faz o diagnóstico já tem metástase peritoneal. Câncer de intestino, 20 a 30% das pessoas que têm um câncer de intestino vão apresentar metástase peritoneal em alguma parte da evolução da doença. Câncer de estômago, que 40 a 60% das pessoas vão ter metástase peritoneal durante a evolução do tratamento ou da doença. Além disso, pâncreas, fígado, vias biliares, vesícula, qualquer órgão abdominal pode enviar metástase para o peritônio e alguns extra-abdominais. Então, exemplo, câncer de mama pode mandar metástase para o peritônio. Câncer de pele, melanoma, manda metástase para o peritônio. Câncer de pulmão pode mandar metástase para o peritônio.
Porque o peritônio é um filtro e ele está ali filtrando todo o sangue. Então, como o fígado, como o pulmão, como o osso, que são sítios ali frequentes de metástase, o peritônio também pode ser um deles. Legal, né? E agora eu quero que você me fale uma coisa. Assim, qual que seria a abordagem inicial para o tratamento do câncer peritoneal, né? E se existem diferenças no tratamento, dependendo do tipo de câncer que está afetando, existe diferença de tratamento, né? E qual que seria a abordagem inicial para isso? Exatamente, né? Assim, como a grande maior parte do câncer peritônio é uma metástase de outro órgão, os guidelines de tratamento vão seguir o guideline de tratamento do câncer de intestino, ou do câncer de ovário, ou do câncer do estômago, por exemplo. Quando apresenta a metástase peritoneal isolada, vamos dizer, só doença peritoneal, é a hora que entra o especialista para avaliar dentro da possibilidade daquela pessoa se essa pessoa é uma candidata ao tratamento radical. O que eu quero dizer o tratamento radical? Quando a gente indica qualquer tipo de tratamento, eu vou falar aqui principalmente oncológico, ele vai ter dois intuitos principais. Ou ele vai ser um tratamento radical e curativo, em que basicamente a gente retira todos os nódulos visíveis e não existe mais doença visível, ou o tratamento que se chama de paliativo, que é o tratamento em que não existe a previsão de eliminar a doença. E aí o tratamento paliativo tem o intuito principal de conforto, melhor Sim. qualidade de vida, independente de qual seja. Não interessa se é químio, se é cirurgia, se é rádio, ele vai ter, são intuitos diferentes. A grande maior parte dos guidelines de todos os tipos de doença indica como tratamento paliativo a principal forma de tratar a metástase peritoneal, como há 30 anos atrás. Só que com drogas melhores, obviamente a oncologia melhorou demais. Porém, cada uma das doenças existem alguns subgrupos de pessoas que vão se beneficiar da cirurgia. O senhor me fala, nossa, mas o racional do que você me falou faz sentido, por que não para todo mundo? Porque é uma cirurgia super complexa, que é uma cirurgia de porte 4, que é uma cirurgia que tem alto custo, que é uma cirurgia que tem risco de complicações. E se a gente indica para a pessoa que não vai se beneficiar, a gente não está ajudando a melhorar a qualidade de vida e a gente ainda pode piorar a qualidade de vida. Por isso que a seleção é a chave principal da oncologia do peritônio. É eu entender e conhecer a fundo a doença, a ponto de entender qual é o paciente que vai se beneficiar de um gasto energético, né? Assim, de energia, de treinamento, de preparação, de custo financeiro também. Isso sempre, para a família toda, é sempre um grande impacto, né? São internações longas, 20, 30, às vezes quando com complicação passa de 30 dias de internação. Então não dá para a gente achar que uma pessoa com diversos problemas de saúde, que tem muitas doenças, frágil, vai conseguir suportar um procedimento desse porte. Então, a gente tem que ter muita consciência na hora de escolher e na hora de selecionar quem são os pacientes que são candidatos. Nesse caso, a gente está falando da HIPEC, ao tratamento curativo, né? Existem outras técnicas para ajudar nos tratamentos paliativos, mas a gente vai falar mais disso, acho que mais para frente. Ah, legal. Eu tinha me adiantado, né? E te pedi, você já me explicou o que é a cirurgia citorredutora com HIPEC, né? E você comentou, e isso é importante que o pessoal tenha conhecimento, né? Foi diagnosticado que ele está com metástase do peritônio, o câncer atingiu o peritônio, vai lá no doutor Arthur e ele resolve, né? Não é assim, né? Quando chegou nesse ponto já não é uma coisa tão simples, né? E uma coisa importante, né? O senhor tinha perguntado, eu acabei não falando. Existem duas doenças que são doenças raras,
Uma delas se chama pseudomixoma peritoneal, que é uma síndrome de ascite mucinosa. Geralmente é um câncer de apêndice que produz mucina e rompe para o abdômen. O pseudomixoma e o mesotelioma peritoneal são as doenças em que a única forma de tratamento é a cirurgia citorredutora com HIPEC. Tá? Lá em 85, quando foi a técnica foi usada, foi muito usada para esse tipo de doença, para os pseudomixomas inicialmente, para alguns cânceres de intestino. E isso veio evoluindo de uma forma que hoje é consenso de que essa é a única forma de tratar, a ponto de que há 2 anos o Brasil incorporou a cirurgia citorredutora com HIPEC como procedimento obrigatório no SUS para pseudomixoma e mesotelioma. Esse foi um grande avanço, né, Sim. da saúde aqui no Brasil. Eu participei de uma forma um pouco mais distante a fase final, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica fez um trabalho muito legal para conseguir a incorporação do procedimento. E agora a gente está nos anos de adaptação, né? Os centros são centros credenciados, porque não é qualquer centro que tem a capacidade técnica para fazer. E inicialmente foram 11 centros credenciados, e aí foi aberto o credenciamento para quem quisesse se candidatar. E nós aqui em São José, a Santa Casa de São José, nós estamos alguns meses aí tentando esse credenciamento para a gente trazer aí mais um grande benefício e nós sermos um grande polo aí de tratamento em oncologia do peritônio, não só aqui para nossa região, como para o Vale Brasil todo. todo, né? Brasil todo e vale todo. No Vale do Paraíba tem algum local que já é... Centro credenciado pelo SUS, não. Não. É São Paulo, Jaú e Barretos. Barretos, isso. São Paulo, Jaú e Barretos. Nós estamos tentando credenciamento porque, teoricamente, pelo cálculo do Ministério da Saúde, nós no Brasil precisamos de um centro para cada 16 milhões de habitantes. A nossa região aqui se inclui Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas, como é um sistema de referenciamento nacional, a gente não Sim. precisa estar só no estado, a gente poderia servir de referência para uma área de 16 milhões de habitantes e nem entrar perto de concorrência ou colidir com quem São Paulo já está ajudando, né? Mas infelizmente ainda no Brasil tem muita burocracia, a gente ainda está no processo aí de credenciamento. Tá, você falou sobre a cirurgia citorredutora, né? E nós sabemos também que existe o PIPAC, né? Que seria, acho que seria uma cirurgia minimamente invasiva, né? Isso. E também parece que é um grande ganho nesses tratamentos. O que você tem a falar para mim sobre o que é o PIPAC, né? O PIPAC é a grande inovação, né, dentro da oncologia do peritônio moderna. Então, a cirurgia citorredutora com HIPEC entra como uma arma, uma ferramenta no tratamento radical. E para os pacientes que não têm benefício em ser submetido à cirurgia citorredutora com HIPEC, tem alguns pacientes que o PIPAC pode ajudar no cenário paliativo. Então, quando a gente fala em carcinomatose, a grande maior parte das pessoas imagina, dos médicos, eu estou dizendo, né, que conhecem o dia a dia do hospital, imaginam aquelas pessoas que têm uma evolução do abdômen, que tem um abdômen muito grande, ascite, que é o acúmulo de água dentro do abdômen. E essa ascite ela é causada pela quantidade de doença que existe no abdômen. E essa ascite, ela muitas vezes impede o paciente de se alimentar, impede o paciente de respirar adequadamente, causa um desconforto e dor e acaba atrapalhando o tratamento oncológico, porque a pessoa que não come, não consegue respirar, ela não pode fazer químio, né? O PIPAC entra, e aí o PIPAC, ele é a sigla em inglês para quimioterapia intraperitoneal
pressurizada e aerosolizada, né? É a sigla do PIPAC, que é nada mais do que uma caneta que ele quebra uma molécula que é líquida, uma gota de quimioterápico, ele quebra essa molécula em moléculas de 100 micras, e isso se transforma num aerosol. Essa molécula pequena ela é injetada dentro do peritônio por videolaparoscopia, um procedimento simples, com baixíssimo risco. E quando ele injeta isso sob pressão, é como se a gente estivesse injetando o quimioterápico, um medicamento direto sob pressão na célula neoplásica, né? Por que isso faz sentido de existir? Como o peritônio é um filtro, quando a gente faz a medicação na veia, ele filtra uma parte da medicação que é feita, e tem algumas doenças que o nódulo recebe, às vezes, 30%, 20% da dose do que foi feito na veia. Isso causa toxicidade e, às vezes, não tem efeito de tratamento. A doença continua evoluindo. Quando a gente associa o PIPAC, ele é feito para ser aplicado entre as quimioterapias endovenosas, a gente aumenta a concentração da quimioterapia dentro do nódulo, e para algumas doenças isso não só diminui a quantidade de ascite que fica se formando, vai melhorar o conforto, a qualidade de vida da pessoa, como também muitas vezes ele pode ajudar na resposta ao tratamento e ajudar a ter mais conforto durante mais tempo. Tem sido uma ferramenta, apesar de nova, muito importante. Eu fiz a formação tem 2 anos, fizemos alguns procedimentos aqui em São José. Daqui 2 semanas vamos ter mais um. E é isso, assim, tá Não, legal. e a finalidade primeira aí seria garantir uma melhora na qualidade de vida, né? É a principal indicação do PIPAC, é a melhoria da qualidade de vida. Agora, o que está acontecendo com o PIPAC? Eu vou falar aqui uma estatística mais ou menos do meu consultório. Dos pacientes que eu atendo, mais ou menos 90% dos pacientes não são candidatos a HIPEC. Não são candidatos a gente reverter o tipo de tratamento. Esses pacientes, muitos teriam indicação de PIPAC. Hoje no Brasil ainda não é uma realidade que a gente consiga trazer para todo mundo. Porém, quando a gente entende que esse procedimento tem entrado e tem sido indicado para muitas pessoas, o que está acontecendo é que os grandes centros que estão fazendo muitos casos e que têm ajuda financeira da indústria para ter esses materiais, eles estão fazendo um volume tão grande e estão vendo melhorias em outras áreas que estão começando os estudos para o PIPAC entrar como tratamento desde o início. Coisas desse tipo já estão sendo estudados porque a ferramenta é muito promissora, está mostrando bastante resultado. Mas em termos de SUS, ainda não é um tratamento que não foi incorporado ainda ao SUS, né? Não foi incorporado Mas ao existe já, não sei se o projeto ainda não. Projetos, pressões sobre... Não, projeto ainda não tem, porque o PIPAC é novo. Vamos dizer que o PIPAC tem uns 10 anos de estudo, que vem sendo estudado, e uns 5 anos, 6 anos que ele vem sendo aplicado já em seres humanos, vamos dizer assim, né? Então, ele é relativamente novo. Então, a maior parte dos serviços que incorporou o PIPAC, incorporou ainda em ensaios clínicos. Então, tipo off-label mesmo. Não chega a ser off-label, porque a gente já pode pode fazer na prática. Comprovado. Isso, mas eles estão assim, a grande maioria está sendo feito em estudos. Então, ainda não faz parte do guideline, vamos dizer assim, nacional, né? De Alemanha, Estados Unidos, França, ainda não entrou. Mas todos esses países, os grandes centros desses países estão usando, estudando, analisando os dados, que provavelmente nos próximos anos vai vir, e se for melhor, vai se tornar realidade, certamente. E se aumenta o número de casos que você vai fazer, provavelmente também vai baratear o custo. Certamente vai. Vai começar a cair as patentes, Exato. E aí começa a melhorar.
Legal, viu? Agora eu queria que você. Como que você, atualmente, como que você consegue aplicar a sua especialidade aqui em São José? Essa é uma pergunta interessante também, porque ah, quando eu fui para Itália, a gente estava vivendo aquela época da Dilma, né? 2015, Sei. 16. O Brasil é uma instabilidade política imensa e, e eu tava super começo de vida, né? Assim, recém-casado, trabalhando um monte. é, às vezes eu, às vezes eu falo beirando um burnout, né? Assim, hoje É, tá na moda, né? E quando nós fomos para a Europa, nós fomos de uma forma aberta. Eu fiz questão, eu tive diversos convites, tanto da indústria para patrocínio, quanto de alguns serviços, né, aqui no Brasil. Ah, a gente te ajuda financeiramente, mas eu não aceitei nenhum porque eu não queria ter o compromisso de nada depois da minha formação, para eu ter isso. tudo, todas as cartas na mesa para eu poder fazer, eu e a minha família fazermos a escolha. E a terceira escola da minha vida foi a quarta escola, porque a terceira foi as residências que eu fiz, a quarta foi ter morado fora do país, foi uma das experiências também mais fantásticas. E quando chegou no final, a gente tinha três opções, né? Sim, vamos ficar ou vamos voltar, né? Se vamos voltar, para onde nós vamos, né? Se nós vamos para São José ou se nós vamos para algum outro Um lugar. centro maior, né? Por quê, né? Assim, se a gente for entender, a formação e a certificação que eu tenho, tem três brasileiros só que tem. Tem um quarto brasileiro agora, o meu amigo Carlos Marins, do Rio de Janeiro, está terminando a formação também. Ele já é um especialista, mas ele está terminando a formação dele. E no Brasil tem mais ou menos 64 cirurgiões que se dizem e se entendem como especialistas em oncologia do peritônio. Quer dizer que, assim, apesar de poucos serem certificados, tem muita gente capacitada. Isso. Mas 60 pessoas para 200 milhões de habitantes não dá conta, né? O número de especialistas não é suficiente. E quando eu começava a pensar nisso, eu falava, poxa, mas eu vou lá para São José, e será que São José eu vou ter campo, eu vou ter área, eu vou ter encaminhamento? Como que eu vou fazer para trabalhar com o que eu me especializei, né? Eu não queria voltar para plantão e tudo É mais. lógico. E aí, quando eu voltei, eu decidi atender só oncologia do peritônio. Eu saí de todos os convênios, tenho a minha coordenação, minha liderança lá na Santa Casa, eu continuo atuando na oncologia do SUS, faço alguns ambulatórios, algumas coisas pontuais, mas sempre deixei bem claro para todo mundo, tanto para a equipe que está comigo, quanto para o hospital, quanto para todos, que o meu foco é estar disponível para pessoas que têm condição, os privados, convênios, e para quem não tem. Então, abrir o SUS, né, e abrir a HIPEC para ser feita no SUS aqui em São José é a porta que falta eu abrir para completar e tudo que eu gostaria para, vamos dizer assim, para estar disponível com todos os meus princípios completos, né? Hoje eu atendo muitos pacientes do Brasil inteiro, não posso reclamar, mas infelizmente eu ainda consigo ajudar muitas pessoas por conta do SUS. O SUS, infelizmente, felizmente, não vou falar infelizmente, porque felizmente o SUS tem uma organização que pessoas da Bahia, pessoas do Nordeste, de Minas Gerais, não conseguem vir ser tratados aqui por a gente. E sendo um centro nacional, isso seria uma possibilidade. Certamente a gente ia ajudar muito mais gente que a gente consegue hoje. Mas temos caminhado, sim, ano Isso. após ano, vencendo metas de atendimento, cada vez mais gente chegando, usando muito esses canais, né? Rede social, podcast. Abrimos a nossa clínica, o Instituto Life aqui em São José. Criei um canal digital, uma plataforma para pessoas interessadas em oncologia do peritônio. É a forma que eu venho aí procurando ajudar
Não lógico. só as pessoas aqui da região, como todo mundo do Brasil todo. Mesmo porque, né, eu fico pensando aqui em termos do SUS, né? Santa Casa de São José, ela teve um crescimento estrondoso, né? Talvez essas 2 últimas décadas, né? Sim, Transplante de fígado é foi um ganho muito grande, né, para a região, não para São José, porque isso aí é estadual, né? nós temos o segundo maior centro de transplante hepático do Brasil. A gente Isso. só não está na frente do Einstein. O Então, resto do Brasil inteiro, ninguém faz mais transplante de fígado do que a Santa Casa de São José. e provavelmente é o que a gente espera que venha a ser um polo, né, para toda a região Sim, do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, isso aí. E tem pessoas precisando, né? sim. Então, você agora até ainda nessa um pouquinho nessa área, né? Futuramente, o que que você teria assim de projeto para o futuro quanto a essa sua especialidade? O futuro é complicado da gente comentar o É, futuro, né? Mas eu exato. digo assim, a visão, né? A visão de hoje é talvez uma das maiores prioridades e que talvez não dependa tanto de mim é o credenciamento, né? Para tá apto para montar um grupo mesmo e ter um centro sólido, né? De oncologia do peritônio. O nosso centro hoje, vamos dizer assim, já é considerado um centro no Brasil, mas a gente ainda não tem, né, uma sede, vamos dizer assim, né? A gente ainda não tem o serviço SUS que eu acho que traz aí essa robustez, né? Sim. Que, que a gente hoje entende, né, que é como é que eu vou dizer? É um selo de experiência, vamos dizer assim, né? Assim, acho que os melhores centros do mundo estão fazendo atendimento público, né? E, e uma outra visão que eu tenho, né, projeto que eu tenho é que a, a tecnologia, o digital veio tão forte para ajudar tantas áreas, né? E eu acredito que muitas pessoas sofrem por falta de informação. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Pessoas completamente perdidas, desesperadas, achando que, né, entendendo a doença de uma forma completamente equivocada, simplesmente por falta de informação. Talvez isso se aplique até mesmo à nossa própria classe médica, né? Exato, Não é perfeitamente, é só. isso. Uma boa parte, né, sim, está relacionada com a informação que o paciente recebe, que vem do médico. E eu explico que, assim, a maior parte dos médicos generalistas em oncologia do peritônio, ele tem um conhecimento superficial. Então, a grande maior parte está dando ali as informações gerais do assunto. E aí, algumas pessoas, quando procuram a informação específica para se aprofundar, para entender o que está acontecendo com ela mesma, tem dificuldade de encontrar essa informação. Eu digo isso hoje, todo mundo vai procurar rede social, né? Quem é o paciente que, quando senta na frente do médico, se lembra de todas as perguntas que quer fazer? Meus pacientes, eu peço para eles trazerem uma listinha Lógico, anotada de lógico, perguntas, né? lógico. Mas mesmo assim, é difícil a gente querer que um médico também que está atendendo a cada 15, 20, 30 minutos consiga tirar todas as dúvidas de todo mundo, né? E nem todo mundo faz todas as perguntas, então acaba que muita informação fica perdida. Fora isso, a gente tem visto hoje muita gente conseguindo financiar tratamento com plataformas de crowdfunding, médico fazendo curso online, webinar, que eu ajudo a organizar o webinar, que é mundial, né? Que a gente faz na sociedade europeia, que participam centros e médicos do mundo inteiro. Isso tudo poderia estar condensado dentro de uma plataforma e quem sabe, né, isso aí um dia deixa de ser uma ideia, a gente tem um aplicativo, um software, alguma coisa que vai trazer informação para os pacientes e conectar isso, eles com os especialistas, né? Eu acho isso tudo que você me falou aqui
fora que quando você falou oncologia do peritônio, né? Parece uma coisa tão específica que não vai Raro, raro, ter. né? Parece raro. Não é uma, e não é, né? Esse assunto dava para a gente ficar muitas horas conversando sobre isso, né? Agora, o que me chamou aqui a atenção é. Poxa, a gente é formado, a gente teve, né, a chance, né, de poder fazer uma faculdade de medicina, lógico, né? Nós nos esforçamos também para isso, né? Mas a gente precisa devolver um pouquinho para a sociedade em si. Nós que somos joseenses, né? A gente quer, né, uma saúde cada vez melhor para nossa cidade, né? E tem muitas pedras no caminho, a gente vai tentando, a gente faz, cada um fizer a sua parte bem feita, é uma maravilha, né? E a gente tem muito medo hoje, né? Porque por conta da formação médica, a graduação médica, ela foi torpedeada no Brasil. Tem sido, infelizmente, eu acho que essa parte conseguiram acabar com a graduação médica. E agora querem acabar com a residência médica, né? Eu digo, sem ter conotação política, para mim tanto interessa se é... Eu não tenho político de estimação, então eu posso ficar bem à vontade para falar sobre isso, né? Uhum. E é uma pena, né? Porque então a gente precisa desse pessoal comprometido, né? Que quer levar a formação, quer levar o conhecimento, pois isso faz um bem para a sociedade em geral e faz um bem para a gente também, sem... Exatamente. A educação médica, né, eu, eu vejo, né, com os alunos e com os residentes um pouco menos, mas a velocidade que a informação circula aumentou muito da nossa época. Eu tô há 18 anos formado, né? O senhor tá há mais de 40, você falou? 43. 43 anos, eu tenho 43 anos, eu tenho de formado a minha idade, né? E, e aí, assim, quando a gente vê a velocidade da informação, hoje eu nem sei se eles estudam, será que eles estudam no Guyton, né? A gente tinha aqueles livrão Moore de anatomia. Hoje provavelmente deve ser tudo digital, eles devem Com ter... certeza, né? É diferente. O próprio laboratório de anatomia, né? Dificilmente você vê as Com faculdades novas que cadáver, tenham cadáver, né? sim, sim, É sim. tudo A sobre... dissecção é digital, tem um monte de... Exato. Agora, o que eu sempre tive comigo, sabe, doutor Otto? Eu acho que isso talvez seja atemporal, né? O meu pai e minha família sempre passou para mim, né, que independente do que a gente faça, a gente tem que sempre tentar fazer o melhor, Exato. né? E, e quando a gente vai colocar a nossa saúde em risco, todo mundo procura o melhor, né? Assim, você Lógico. fala, nossa, aconteceu alguma coisa comigo, com alguém da minha família, você liga pro melhor naquele assunto que você conhece, ou então liga para alguém que conhece o melhor, né? Exato. E eu sempre tive essa busca, né? Assim, de procurar a especialização, porque, né? Se a gente for pensar a quantidade de faculdades que vem abrindo, não adianta querer todo mundo fazer a mesma especialidade ou todo mundo ser generalista e todo mundo se destacar, porque não destaca no meio de um monte de gente igual. Para você se destacar, ou você faz uma coisa muito melhor do que todo mundo, ou você faz uma coisa diferente do que todo mundo e você é uma ferramenta necessária. Foi o que eu percebi há alguns anos, como ninguém queria fazer. Por quê? É uma doença avançada, é uma cirurgia longa, eu demoro quarta-feira. Ontem eu operei. Eu comecei às 7, a cirurgia terminou, cheguei em casa às 10h30 da noite. Então, uma cirurgia só. 7 da manhã. 7 da manhã. Foram mais de 12 horas de cirurgia, né? Sim. Então, traz uma demanda física, mental, você está sempre tratando com pessoas que estão ali Extremamente fragilizadas, né? Família toda envolvida. Tudo isso traz Sim. uma pressão muito grande e aí é a hora que a gente precisa estar preparado mentalmente, espiritualmente, tecnicamente
Porque não dá no meio disso tudo eu ainda estar inseguro com a indicação, tá certo, tá errado, Sim. né? Então, eu acredito, né, sim, que para o futuro da medicina, a especialização, ela é necessária. Não adianta todo mundo querer ser igual em tudo, né? Não adianta a gente querer todo mundo ser bom na mesma coisa, porque vai ter várias outras coisas necessárias que vai estar ruim, porque não tem ninguém fazendo, né? Então, a gente, durante a faculdade, tem contato com tudo, aí durante a residência a gente escolhe ter contato com um pouquinho menos de coisas, para a gente depois escolher uma coisa que vai, né, Sim. que vai vir à luz e vai falar, ó, meu filho, anda, é por aqui, ó. E aí tem que ser, eu pelo menos acredito que tem que ser dentro de uma área que você esteja à vontade, que você goste, que você tenha feito por sua própria opção, não porque É, seu amigo fez, ou para ganhar dinheiro, exato, ou porque sua mãe exato. mandou, ou porque o pai é. Que você se sinta útil e Exato, que, com certeza. exato. Aí o autoconhecimento é a chave, né? É, E eu acho os meninos hoje, eles estão se conhecendo um pouco, às vezes até um pouco melhor do que nós, né? Assim, sim, a geração do senhor é a geração da Revolução Industrial, né? A minha geração é dos filhos de quem foi educado pelo resultado, né? A Revolução Industrial é resultado, a gente tem que tirar nota tal, tem que passar na universidade tal, tem que ser isso e aquilo. Hoje os adolescentes não têm mais essa pressão. Hoje eles estão sim. preocupados com o que eles sentem, com a emoção. Então, tá feliz, ele tá bem, ele tá se sentindo confortável, ele tá ali, apesar do desconforto que a situação sempre traz, ele tá ali, né, vendo que é por ali, ele continua. Senão, ele não vai continuar. E não vai fazer o exercício que você pede, e não vai estudar o que você pediu, né? Então, Exato. Mas vamos seguindo em frente, né? Fazendo, tentando sempre fazer o melhor. Isso que exato. você falou é essencial. Legal, viu? Apesar de ser um termo aparentemente tão específico, né? Oncologia do peritônio, eu acho que deu para. A mensagem que eu queria passar para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, é isso, né? Hoje, existe uma. Na área da cirurgia oncológica, existe alguma coisa que mais específica vai trazer muito benefício. E é uma área que está em ascensão, né? Muita coisa nova vai Sim, aparecer. Então, por enquanto, para a gente não precisar, que não venha precisar desse tipo de serviço, vamos procurar ter uma alimentação saudável, vamos procurar ter uma atividade física, exato. vamos procurar ter a parte mental também, né? Vamos socializar, né? Porque isso é a base de tudo. E esses podcasts que a gente tem feito, a gente tem se preocupado muito com isso, né? Na parte de prevenção, né? Muita gente, principalmente quando são entrevistas, pessoas que não entendem muito bem, né, o que eu faço, perguntam, né, assim, como é que a gente faz para prevenir, para não ter isso daí, né? Ah, tá. Que bom seria, né? Então, e o que eu digo é, infelizmente, assim, as doenças raras a gente não sabe como prevenir. O mesotelioma é exposição ao asbesto, que hoje já é lei no mundo inteiro, não pode mais ter exposição. Então, isso tá meio que tá resolvido. O resto é a prevenção de cada tipo de doença. Então, a colonoscopia, fazer a colonoscopia quando o seu médico indica ali em torno dos 50 anos. A endoscopia, a rotina preventiva ginecológica, importantíssimo para as mulheres manter tudo isso em ordem. Mamografia, essa é a melhor forma de prevenir a evolução da doença, né? Lógico. Muito bom. Mas então, Arthur, eu queria que você desse um recado final para a gente. Infelizmente, o tempo passa rápido, né? E a gente precisa finalizar, né? Então, eu queria que você desse um recado final para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né? O meu recado final é primeiro agradecer o convite, né? Foi me divertir muito. Como o senhor falou, eu adoro conversar sobre isso. E os últimos anos, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de fazer um networking legal. A gente passa pelo menos uma vez por ano, um grupo aí internacional. A gente se encontra e fica vários dias juntos só falando disso, né? Então, agradecer o convite, foi muito legal. Adorei o bate-papo. Rever um fissemista, né? Aqui na minha cidade, a PM de São José, foi muito
legal em me convidar, agradeço muito. E para as pessoas de casa, fica aqui o recado, né, da prevenção do câncer. Deixo aqui o @ né, da minha clínica, do Instituto Life Brasil. A gente ajuda pacientes oncológicos a se prepararem para o tratamento oncológico. Então, nós somos uma clínica complementar às clínicas de oncologia. Então, paciente que está fazendo químio ou que vai fazer alguma cirurgia, o nosso instituto ajuda a preparar essas pessoas para o tratamento, ou para a cirurgia, ou para o tratamento de quimioterapia. A plataforma digital que eu comentei se chama peritoneo.life, peritoneo.life, o senhor me perguntou. Tanto a grafia peritoneo como peritoneo, com acento ou sem, as 3 estão certas, tá? O dicionário fala todas essas. Provavelmente o senhor perguntou porque foi pesquisar e o dicionário fala que tá tudo certo. Eu coloquei o peritoneo porque das línguas no mundo é a que mais engloba. Então, peritoneo é em italiano, em espanhol é também a mesma coisa, só que tem um uzinho depois, e em inglês também é bem parecido. Então, é o que envolve mais línguas, né? E o meu Instagram, que é o @Dr. Arthur Reis, como joseense, né? É muito legal que a comunidade médica de São José, que a APM ajuda. É uma comunidade fantástica, né? A gente tá sempre junto, é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, isso é muito divertido aqui. E para quem ainda não me segue, quem não tá tão próximo aí no dia a dia, fica aí o convite para se juntar no Instagram em algum dos @. E muito obrigado, Dr. Otton, pela participação aqui. Eu que agradeço, Arthur. Foi muito bom essa conversa, aprendi muito, viu? E acredito que quem nos ouviu, quem nos viu, também conseguiu aprender alguma coisa, né? E é isso. Eu agradeço muito e ficamos por aqui. Mais um episódio do podcast Fala Doutor. Muito obrigado.